participar desse programa. Eu estava esperando o dia que o Rômulo Brasil me convidasse. O tempo ia passando. Ansiosamente, né? Não chegava a minha vez. Até que eu fiz uma cirurgia de apendicite supurada e corri um risco. E aí os amigos disseram para o Brasil, mas o homem vai morrer, não vai gravar. Aí agora pegou correndo. A primeira vez que eu vi, ele fez questão de gravar e eu estou aqui. Tá certo. Apesar de ter o Brasil de ter se lembrado de mim. Em segundo lugar, uma alegria. Era o Grama que eu tive a honra de ter comigo ao longo da história. E ao Flávio Porcelo. Dois nomes que honram e dignificam a realidade do Rio Grande do Sul. Olha, eu inicio dizendo o seguinte. Eu comecei com um gurizinho. Eu era um guri muito pequenininho, órfão de mãe. Me vestia mal, uma barbaridade. Eu era pequenininho assim, era um anãozinho. E aí lá no Carmo fizeram um concurso de oratório. Eu tirei segundo lugar. Primeiro foi o José Bisol. E aí, na Semana da Pátria, então o Bisol falou no 7 de setembro, no desfile, na praça. E eu falei na festa do Carmo, no colégio. O pessoal, quando me viu, levou um susto. Um gurizinho bobo, bobalhão. Eu mesmo levei um susto. Eu terminei falando. Fui presidente do Grêmio Estudantil do Rosário, 3 anos presidente do Grêmio Centro Acadêmico Maurício Cardoso, da Faculdade de Direito da PUC, presidente do Conselho da UE, fui presidente da Junta Governativa da UNE. Quer dizer, o senhor iniciou pelo movimento estudantil. E aí, foi aí que eu me elegi vereador em Caxias. Era para me eleger vereador em Porto Alegre. Mas o Brizola me boicotou, que eu não tinha sido a favor dele para prefeito. E aí eu fui me candidatar em Caxias. E é muito engraçado, porque eu não pensava nem em ser candidato. Mas naquela época não tinha filiação partidária, não tinha domicílio eleitoral, não tinha nada. Eu estava viajando quando cheguei e tinha me colocado na lista de candidato de Caxias, me elegi vereador. Olha... Esse era o período do PTB. PTB, o velho PTB. Fiz uma bela atuação em Caxias, um festival de cultura e arte, primeiro curso do Brasil de formação de líderes sindicais, um seminário de debate de toda a situação da cidade de Caxias. Tão bem que 3 anos depois eu era deputado. Cheguei aqui na Assembleia, deputado pelo PTB, gurizinho, nossa. Quando eu fui ver, estourou a Revolução. Estourou a ditadura. Caçaram Deus de todo mundo, foi aquele impacto. Eu nunca me esqueço, naquela madrugada, quando nós ficamos no aeroporto esperando o Jean, que do Rio ele foi para Brasília, e de Brasília ele veio para Porto Alegre. E o Jango esperava que as tropas do Cruel, que era comandante do 2º Exército, fossem em direção ao Juiz de Fora para pegar o general. Mas o Cruel cobrou do João Goulart um manifesto anticomunista e o Jango não topou. Daí o Cruel veio em direção ao Rio de Janeiro. Daí o Jango foi para Brasília, e Brasília veio a Porto Alegre. Já no caminho do exílio, mais ou menos. Ele veio em Porto Alegre, eu acho que sim. Mas em Porto Alegre nós estávamos no aeroporto, comandando o 3º Exército, a favor do Jean. E a favor da legalidade. Dali, no aeroporto, nós fomos para casa do comandante do 3º Exército. A gente ficou a noite inteira. O Brizola queria que o Jango nomeasse o comandante do 3º Exército, ministro da Guerra, ele, ministro da Fazenda, ele, Brizola, e fizesse a resistência. Mas eu lembro que o comandante do 3º Exército disse que ele estava firme.
mas que a cada dia ele recebia notícias do interior do Rio Grande de tropas que estavam aderindo à rebelião. Eu sei que é uma coisa até trágica de contar. A gente estava todo mundo na sala, depois alguns foram para o quarto. O Jango, o Brizola e o comandante do Terceiro Exército tomaram a decisão no banheiro do quarto do comandante do Terceiro Exército. E dali o Jango saiu com a mala em direção ao exterior. Quer dizer, que ele estava na sala nem viu. O Brizola, quando a gente falou com ele, disse, achei assim, estava muito tranquilo. Não, amanhã vamos começar tudo de novo. O Brizola não se deu conta, ele achou que continuava tudo. Daqui a pouco a gente chega com a notícia correndo que a polícia estava atrás do Brizola para prender o Brizola. E ali caçam, prendem aquilo. Quando eu fui ver, eu era primeiro líder da bancada e o Ozer, presidente do partido. Depois caçaram o Ozer e eu assumi a liderança e a presidência do partido. Uma hora para outra, quer dizer, um guri de 30 anos, eu vivi uma experiência realmente muito trágica. Eu não estava preparado. Ninguém E outra sabe. coisa, eu vinha de uma época bacana, a minha época de estudante, Sonhando, a época né? de Juscelino, uma época de plena democracia, uma época bonita, bonita mesmo de se ver, uma coisa. Até vamos fazer justiça à vitória de Jânio Quadros, foi uma vitória bonita também. Tá tudo. Então, nesse momento, senador, o senhor sentiu a responsabilidade de estar exercendo, já sabia a importância do cargo que ocupava, mas nesse momento essa responsabilidade tornou-se ainda maior, porque o senhor lideraria a resistência àquele golpe que estava surgindo, não se sabia que tamanho teria o golpe. Quais foram as suas primeiras decisões, suas primeiras constatações? O que eu vou fazer? Primeiro, o pessoal achava que era fraco, o negócio era há pouco tempo. O negócio vinha. A primeira coisa foi muito interessante, porque deu um golpe. E os 3 ministros militares, que eram os ministros que eram do Jango, assumiram o comando. E assumiu a presidência da República o presidente o presidente. E se pensava que era para valer. Todo mundo tinha certeza que era mais um golpe. E é uma coisa muito interessante que o Jango foi embora, dando um fato histórico, quando o Itamar, quando nós caçamos o mandato do Collor, o presidente Supremo, que presidia o Senado para a ata da jornada da cassação, queria marcar, porque o Itamar vinha assumir na sexta. Itamar, na sexta não, vamos deixar para segunda-feira. E o Darcy Ribeiro disse assim, meu Deus, eu estava com o Jango lá, e os caras, quando leram o negócio do Jango, os caras disseram, não, mas o Jango não está aqui, está no lugar incerto e não sabido, e nós gritamos, está 2 horas que ele chega aqui, nós nos deram 2 horas para ele vir, agora o cara quer deixar para segunda-feira. Mas na verdade, a gente imaginou que tinha terminado. Assumiu o Alckmin, nomeou todo o ministério e continua a vida. 8 dias depois é que veio o AI-1. Quer dizer, o AI-1 veio 8 dias depois do golpe. O golpe foi dia 1º de abril, e o AI-1 veio dia 8, 9. Que não era AI-1, era AI, adicional para ser um só. E aí fizeram as cassações, a limpeza toda. E aí a gente viu que era para valer. Aí a gente viu que foi para valer. Principalmente no Rio Grande do Sul. Estavam o Brizola e o Jango ali do lado. E eles, era uma coisa terrível que aconteceu no Rio Grande do Sul. Então, caçaram, prenderam, mataram, degollaram. O Rio Grande do Sul foi uma tragédia. De coração foi uma tragédia. E olha, mas aí que eu gostaria de enfatizar o seu papel, por isso que eu estou insistindo um pouco nesse tema, porque o senhor provavelmente nesse momento tomou a decisão. Eu preciso manter a resistência. Mas eu preciso manter a resistência de forma que
também não passem por cima de todos nós. Porque se o senhor tivesse sido preso ou caçado ou desaparecido, eu não estaria aqui para contar a história. Eu gostaria de aprofundar essa habilidade política que eu tenho certeza o senhor usa até hoje a partir de decisões que precisam ser tomadas no dia a dia. O Oz e eu comandamos no início por uma razão muito simples. É que eu nunca fui simpatizante do Brizola. Eu fui pasqualino. Eu era um apaixonado pelo Alberto Pasqualino. E eu sempre fui o partido da teoria, da doutrina, do pensamento. E até na disputa entre Jango e Brizola, eu era mais Jango do que Brizola. Eu achava que o Brizola era muito radical, era muito apaixonado, ele faria qualquer coisa a qualquer título. Eu acho que a coisa tinha que ser mais tranquila, tinha que ser mais serena. Então, o fato, quando o Brizola, por exemplo, criou o grupo de 11, eu estava em Caxias, e essa ata valeu muito. Na diretório de Caxias, então está lá a ata que foi parar no Terceiro Exército. O deputado Pedro Simão fez a proposta de ser contra o grupo de 11, porque não tem por que fazer grupo de 11, nós temos que fazer subdiretório do PTB. Nós temos esse subdiretório da mocidade, dos trabalhadores, dos estudantes, e não fazer grupo de 11, sem ideias, sem ideologia. Para que grupo de 11? E aquilo uma disputa institucional, que tem que se manter dentro das instituições. E outra coisa, eu não aceitei nunca a tese da guerrilha, a tese da contra-revolução, a tese da guerra civil. Eu, desde o início até o fim. Então, quando o Brizola pegou o dinheiro lá do Fidel Castro, quando iniciou aquela guerrilha aqui no Rio Grande do Sul, o MDB ficou contra. O PTB, o MDB do Rio Grande do Sul não participou em nenhum momento. E a nossa tese, as discussões foram tremendas, porque houveram discussões dizendo que os caras estão acomodados, não querem participar, são medrosos, estão acomodados com o governo, são, chapa 2, linha auxiliar. E a nossa tese era muito simples. Como é que nós vamos fazer? Que guerrilha é essa que vocês querem fazer? Copiar Cuba? Cuba era sair da Sala Maestra, da Serra Maestra, e tomar conta de Havana. Aqui no Brasil é um continente. E nós sabíamos, e hoje ficou mais do que provado, que tinha não sei quantos milhares de marinheiros na nossa costa, que estavam esperando. Uma das questões que eles não gostaram foi do Jango não ter resistido. Porque se o Jango tivesse resistido, que nem eles esperavam, eles queriam entrar. E a tese era Brasil do Norte e Brasil do Sul. Então eu dizia sempre isso, nós dizíamos isso. Vamos fazer o quê? Qual é a nossa chance? Qual é a nossa possibilidade? Agora, o Meneghetti aqui, tinha esmagado, quer dizer, a brigada não tinha mais coisa nenhuma. Quer dizer, no tempo do Brizola, da legalidade, a brigada tinha consistência, depois tinha se esvaziado. O comandante da brigada era o coronel do Exército. Quer dizer, o chefe de polícia era o coronel do Exército. Quer dizer, então, que tipo de guerra nós vamos fazer? Então, esse fato de eu ser contra a guerrilha e contra a luta armada, outra vez que o Brizola fez, quando nós, em 1970, nós perdemos por voto em branco. Ganhou a primeira arena, segundo voto em branco, terceiro processo para o Senado, porque o Brizola mandou votar em branco. Então, esse movimento é que fez, as informações que eu tenho, meu colega de turma, Luiz Maggi, muito amigo meu, é genro do senador, foi o presidente da Arena, nosso querido... Tarso Dutra? Genro Tarso. Não, o Daniel Krieger. Daniel. E ele conta que meu nome teve na lista de cassações 2 vezes. Uma vez ele, Daniel Krieger, disse: olha, esse cara é muito amigo do meu genro, eu conheço ele. É um rapaz sério, assim, assim. Até o seguinte: ele é a favor disso, disso, disso. Vocês caçem ele e vai haver, não sei como é que vai terminar. Vai haver uma confusão lá no MDB que vai virar tudo, os caras vão tomar conta, que ele está mantendo. E aí tiraram o mandado de cassação. E o Ulisses e o
Euser foi entrar na lista de cassação quando ele foi ao Uruguai, e aí no desentendimento entre o Jango e o Brizola, que foi a Frente Ampla, que o Jango ficou a favor do Juscelino e do Carlos Lacerda, e o Brizola ficou radicalmente contra. Dizem as más línguas que ele ficou contra, porque queria entrar ele e não o Jango, mas na verdade naquele episódio, aí eu divergi do Euser, o Euser foi ao Uruguai, ficou do lado do Jango, e aí ele foi cassado. O senhor manteve contatos com o Jango? Eu tinha com o Jango e com o próprio Brizola. Fui no casamento da filha dele, falei com o Jango. Por exemplo, quando o Correio do Povo publicou aqui, na íntegra, uma publicação feita no Time Life, onde mostrava que o João Goulart era o mais rico proprietário de terra do mundo, que desde que ele tinha assumido a presidência, ele comprava uma fazenda por mês, ou por dia, sei lá o quê. Nós fomos com o Jango no cartório lá em Montevidéu. O Marcílio Goulart Loureiro, que era primo e irmão dele, e eu. E o Jango deu uma procuração em causa própria para o presidente da Time Life, se comprometendo a vender por $1 qualquer fazenda que tivesse no nome dele, da mulher dele, dos filhos dele, de parente dele, no período da vice-presidência e da presidência da República. Trouxemos isso. Eu fiz um pronunciamento de 1 hora aqui da tribuna, levei, entreguei na mão do Breno Calvo, entregamos em São Paulo, não saiu uma linha em lugar nenhum. Não saiu uma linha em lugar nenhum. Mas esse contato eu tive. Mas a importância nossa foi essa linha. No MDB, eu acho que modéstia à parte foi o Rio Grande do Sul. Contra a guerrilha, contra a guerra civil, contra a luta armada. O senhor entende que o MDB... Desculpe, só que eu queria... Se eu bem entendi, o senhor disse que a essência do MDB nasceu no Rio Grande do Sul? Eu diria que, em primeiro lugar, o MDB do Rio Grande do Sul foi o PTB. Quer dizer, uma coisa interessante, quando veio o Castelo Branco, naquele início, ele quis fazer um aperfeiçoamento da democracia. Tanto que ele criou a lei orgânica dos partidos. Pela lei orgânica dos partidos, foi o Castelo Branco da ditadura que criou a lei que existe até hoje. Filiação partidária, para ter um diretório no município tem tantos filiados, para ter um diretório estadual tem tantos municípios, para ter um diretório nacional precisa ter tantos estados. Toda essa legislação vem do tempo do Castelo. Aí ele fez isso. E todos os partidos tiveram que fazer. E ao contrário do que imaginavam, só o UDN, o PSDB e o PTP que ganharam, o resto desapareceu. Nenhum dos outros cumpriram, PDC, nenhum dos outros cumpriram. E aí, democracia. O MDB, nós aqui, com toda a guerra, com toda a luta, com tudo que fizeram, bum, conservou. Até que depois veio é interessante que a gente tem que lembrar. O AI não era AI1, é AI. Durou 2 meses de cassação e 6 meses de demissão de funcionário. Depois nós vivemos em plenitude democrática. Plenitude democrática. Aí veio a eleição, não no Rio Grande do Sul, porque naquela época tinha eleição de 4 anos e de 5 anos. A eleição que veio em vários estados, principalmente no Rio e Minas Gerais. No Rio ganhou o PTB, e Minas Gerais também, ganhou Israel Pinheiro em Minas Gerais e o embaixador Negrão de Lima no Rio de Janeiro. A pretexto disso, toma posse, não toma posse, toma posse, não toma posse, veio o AI, que aí não era mais, AI2. Aí que apareceu o AI2. Extinguiram os partidos políticos. O AI2 já durou até não sei que data, e aí começou a ditadura. E uma das réguas que o político tem para medir a repercussão das suas posturas, das suas posições, é a reação da opinião pública. Não lhe parece também que a opinião pública do Rio Grande do Sul compreendeu essa estratégia que o senhor adotou? Você sabe que o PTB inicialmente? Não foi fácil no início. Por quê?
que... O Brizola tinha muito prestígio. E o fato de ele vir lá de fora e falar em guerrilha, e falar em luta armada, e não sei o quê, e nós contestar, tanto que em 70 nós levamos uma surra. Mas em compensação, em 74, começou a dar certo. Porque o movimento em primeiro lugar, o PTB no Rio Grande do Sul foi que fez o MDB. Nós só mudamos a placa. Ao contrário do resto do Brasil. O resto do Brasil, muita gente do PTB foi para a Arena. E até muita gente da antiga UDN, que era a resistência contra a ditadura, é que vieram para o MDB. Quer dizer, no Rio Grande do Sul, não. No Rio Grande do Sul tirou o PTB e botou o MDB. Foi essa a resistência. Mas o eleitorado continuou firme. A segunda foi quando... Aí o que era o MDB? O MDB era um saco. Luta armada, MDB. Guerrilha, MDB. Roubar banco, MDB. Chagas Freitas, acomodado, vigarista lá no Rio de Janeiro, MDB. Então o MDB não era o MDB. Foi quando nós fizemos aqui no Rio Grande do Sul o grande Congresso Nacional. O Brasil inteiro no Rio Grande do Sul. E foi mandando uma linha para o MDB. O que é o MDB? O MDB é uma frente, sim, é uma frente. Nós não estamos pedindo que o cara seja comunista, ou capitalista, o cristão, o ateu, nós não estamos entrando nesse detalhe. Mas tem que ser a democracia, eleições diretas já, anistia, fim da tortura e liberdade de imprensa. Essa é a nossa linha. Então, nós vamos lutar para isto. E aí nós damos uma linha para o MDB. Foi a partir disto que o MDB passou a ter uma linguagem nacional. E foi a partir disto que a gente passou. Aí foi, emenda Antônio Oliveira, diretas já. Aí fomos para a rua. E fomos para a rua e o povo foi atrás. E aí passou a se movimentar e o MDB passou a ser o grande partido de resistência democrática. Modéstia à parte, a partir do Rio Grande do Sul. E foi, na verdade, o primeiro grande partido nacional que o Brasil teve, né? Segundo um dos seus discursos, inclusive. Né? Com uma linha nacional, uma bandeira nacional. Foi, com toda a sinceridade. Aí fizemos aquele momento espetacular das diretas já. Coisa fantástica. O Sarney, presidente da Arena, comandando a derrubar. E nós, até foi uma coisa muito bonita. E só perdemos por 9 votos. Nós ganhamos. Mas faltaram 9 votos para fazer o percentual para a emenda constitucional. Porque eles cercaram o Congresso Nacional. O Exército cercou o Congresso Nacional. O Exército impedia as pessoas de irem votar. Foi um regime de terror, de medo. Sim. Daí caiu a emenda das diretas. Mas o senhor deu um pulo histórico aí que nós vamos ter que dar uma recuada. Como, né? como é um trabalho para a memória, a gente está louco para falar do Sarney e outros assuntos mas aí tem tanta coisa no meio que a gente vai lembrar uma coisa em 66, que também é um momento dramático do IMDB, um dos primeiros, porque ele estava em condições de eleger o governador. De repente, o professor Rui Cine Lima aparece com a maioria. E foi a grande... Como é que a maioria virou minoria? Coisas só do Rio Grande do Sul. Caçaram um montão. Então, Perac estava ali. O que nós fizemos? Fomos buscar o Brossard, Partido Libertador, o Cândido Norberto, e fizemos com os que tinham sobrado das cassações nossas, com essa gente, e terminamos fazendo 33 deputados. E lançamos a candidatura do Rui Cine Lima. Olha, só o Rio Grande do Sul. Que era uma pessoa irretocável. Só o Rio Grande do Sul. Modéstia à parte, só o Rio Grande do Sul. Então, ninguém esperava o que era. Nós em reuniões secretas, lembra, Brasil? Ali reunido, fechado numa sala. O que esses caras estão fazendo? O que eles querem? O que é? Ninguém tinha a mínima ideia do que era. De repente, pá! 33 deputados, candidatura do Ciro Lima, governador, pelo bem do Rio Grande. E eu, em nome do MDB, dizendo, nós não temos nem o Ciro Lima tem compromisso conosco, nem nós com o Ciro Lima. Nosso governo vai ser independente. Ele vai fazer um governo para unir o Rio Grande, para salvar o Rio Grande nessa hora que nós estamos vivendo. Uma coisa fantástica. Foi uma coisa fantástica, só no Rio Grande do Sul. Me lembro quando o Norberto, quando assinou o documento, ele olhava para ele.
pelo menos esses filhos da mãe, vamos deixar claro, eu estou assinando a minha cassação. O que foi verdade. E foi. O que foi verdade. Aí tem um episódio interessante, que o Raul Pila escreveu uma carta muito bonita para o Castelo Branco, muito bonita, dizendo quem era o Chico Lima, quem era o movimento, aquela coisa toda. E o presidente chamou o doutor Pila para conversar lá no Palácio. E ele foi. Só que no dia seguinte, quando ele foi, porque o Eusler, nesse período, estava na Europa, 2 meses de igreja, e o Marcílio, o Laroleiro, então foi a Brasília para explicar para ele o que era aqui, porque Brasília estava no tumulto, o que é, o que não é, os caras estão loucos, eles não entendiam o que é. Aqui eles ficaram sabendo que nós tínhamos maioria, que nós estamos cumprindo a legislação dizia que quem elegia era a Assembleia Legislativa, quem ia eleger era a Assembleia Legislativa, só que nós tínhamos 33 deputados. Mas o Marcelo, coitado, se reuniu à porta fechada com a bancada. E aí disse horrores, escolher bolsa, ditadores, pá. Ele não sabia que a imprensa estava lá. Só esqueceu desse detalhe. Ele não sabia que a imprensa estava lá. E no dia a imprensa, vão vestir esses generais de palhaço, que é como ser, não sei o quê. Aí quando o Raul Pila chegou, Castelo Branco pegou o jornal e quase deu no seu. Olha aí, o que o senhor está pensando, não sei o quê. E saiu das cassações. 4 anos depois fizemos a mesma coisa com o Triquet. Quer dizer, 4 anos depois, novamente tiraram a eleição direta, fizeram a eleição indireta, e novamente, pumba, não tinha maioria. E novamente eles tiveram de caçar tantos quantos necessário para eleger o Triquet governador. Isso foi o MDB do Rio Grande do Sul. Quer dizer, e além disso... Houve um determinado momento, no ato, fecharam o Congresso Nacional. Fecharam todas as Assembleias Legislativas do Brasil. O nosso presidente da Assembleia, que era o Valdir Lopes, primo irmão do Costa Silva. Primo irmão do Costa Silva. Ele se valeu dessa amizade. Nem era amizade, esse parentismo. Pegou um dossiê da Assembleia do Rio Grande do Sul. Mas levou tudo da Assembleia do Rio Grande do Sul. E entregou na mão do Costa Silva. E o presidente, o senhor pode fazer o que o senhor quiser. Eu só gostaria de mostrar. E modéstia à parte, a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul era um padrão de dignidade, era um padrão de seriedade. Tanto que a equipe mostrou, e o Goiás disse que o general Costa Silva teve uma de emoção. Assim, olha o que é meu Estado, olha que maravilha. Fecharam todas as Assembleias, menos a nossa. Fecharam o Congresso Nacional, todas as Assembleias Legislativas, menos a nossa. Durante 2 anos, o único espaço democrático no Brasil era a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Coisa fantástica. Isso tem que se escrever, porque isso é uma coisa... Porque é uma virtude saber resistir. Exatamente. Porque se entrar em confronto, pode perder e acaba todo mundo. Quando o Fernando Henrique ganhou o prêmio que a governadora deu para ele, a medalha, não sei o quê, ele disse... Eu até fiquei emocionado. Todo mundo pensa que a minha formação política é em São Paulo, não é verdade? Conversa dura, foi uma conversa difícil. Como é que o senhor poderia reportar esse acontecimento? A conversa com o Brizola são todas amáveis, ele não faz nada que tu quer, ele te leva. O problema é que nós queríamos conversar com o Brizola, que a nossa tese era o seguinte: eles queriam impedir os partidos políticos para criar novos partidos, para continuar a ditadura. E a nossa tese é que nós devíamos ficar com a Arena e a MDB até a convocação da Assembleia Nacional Constituinte. E aí, quando nós convocássemos a Assembleia Nacional Constituinte, a gente convocava a Assembleia Nacional Constituinte, no dia seguinte extinguia os partidos políticos, e aí eles começavam a se arrumar dentro da Assembleia Nacional Constituinte para fazer os blocos dos futuros partidos. Essa era a nossa tese. E o Brizola embarcou na promessa do Golbery, que ia garantir para ele PTB, e fizeram essa coisa que cá entre nós é anarquia que nós temos até hoje. 40 partidos políticos não faz coisa de resto. O que nós queríamos
é fazer exatamente, convocar constituinte. Então os partidos políticos não iam se formar. Não é que nem, por exemplo, o grande mal de 45 tivemos grandes partidos nacionais, PTB, UDN, PSD, mas nasceram a partir de Getúlio. Quer dizer, não teve conteúdo ideológico, não Nessa teve doutrina, visita que não os teve senhores fizeram, pensamento. já dava para prever que... Hein? Nessa visita que os senhores fizeram, a ele, ao Brizola, já dava para prever que seria impossível um acordo? Já deu para prever Tá, ali porque mesmo, ele né? queria um partido para ele. Queria partir pra ele. E o cara garantiu um partido para ele. E ele não queria chegar num partido que nem o MDB, que ele achava que não ia ter vez. Então ele queria um partido dele. E ele achava que podia ser o PTB. Só Ele que achava aí que era o PTB. Então ele quis fazer o PTB. Depois nem ganhou o PTB, tinha que fundar um novo partido. Hoje eu não sei. Que na verdade eu paguei um preço. Assim, 60 que nem dizia o Colares, todo mundo está fazendo. Sim, bom, todo mundo está indo para o partido de acordo com os seus interesses. Só tu é o único que, no Rio Grande do Sul, em vez de vir para o PTB e nós ficar juntos pelo governador, tu vai brigar, tu vai perder, eu vou perder. E é o que aconteceu. Mas a paixão do Brizola era ter o partido dele. E hoje não saberia te responder. Quando eu vejo o MDB, o caos que virou o MDB, eu não saberia te responder se nós tivéssemos ido para o PDT, o que teria acontecido. Sim. Sinceramente, eu não sei. Se nós teríamos condições de fazer que o Brizola não fosse o dono exclusivo que ele foi. Porque se nós tivéssemos ido todo mundo, talvez pudéssemos ter feito lá um grande partido. O Porcel falou na habilidade em fazer a resistência, né? E eu me lembrei de um outro episódio que também fortalece a ideia do que é o estadista. O estadista, uma das características dele é conseguir pensar acima do seu interesse, quer dizer, pensar no interesse geral acima do seu próprio interesse político, imediato e tal. E eu me lembrei da constituição do polo petroquímico, que foi um momento que era duro das relações entre a oposição e o governo federal, e a oposição na Assembleia terminou liderando o processo. Como é que foi essa história, senador, que conduziu a um dos maiores empreendimentos do Rio Grande do Sul, que foi o polo petroquímico? Não foi também a habilidade disso? Dois movimentos do Rio Grande do Sul. O polo petroquímico e a assassina pirataria. O governo federal não queria, porque não queria. Aí já era um movimento de antipatia por o Rio Grande do Sul. Quer dizer, nem eu dizia, eu me lembro de um debate que nós tivemos aqui na Assembleia, o Delfim dizendo o seguinte: para que o Rio Grande do Sul quer polo petroquímico? Você não tem nafta. Eu me lembro disso aí. Não tem produção industrial. Para quê? Eu dei a resposta para ele: pena, o senhor não devia ser ministro do Brasil, devia ser ministro do Japão. Porque se o senhor fosse ministro do Japão, o Japão era um conjunto de ilhas vulcânicas, porque também não tem matéria nenhuma, prima nenhuma. E olha a potência que fez. Então havia um boicote. E aí vou fazer justiça ao Geisel. O Geisel tinha simpatia para o Rio Grande do Sul, não tinha vergonha de dar o polo para o Rio Grande do Sul, que achava que ele ia dar uma gauchada. E aí nasceu o movimento. Eu fui presidente da comissão. E o Guazelli teve uma atitude muito bonita, o Guazelli governador. Reunimos todo o Rio Grande do Sul. Olha, o movimento lá em Santana do Livramento. O Geisel nos recebeu, mas não topou receber aqui em Porto Alegre. Foi lá em Santana do Livramento. E o Guazelli, nós fomos, até o Dom Vicente foi para Santana do Livramento. Comandante do Terceiro Exército, Dom Vicente, presidente do Tribunal de Justiça, presidente da Assembleia, presidente da Federação das Indústrias, Associação Comercial, todo o Rio Grande estava lá. É a primeira vez que o E aí Brasil se uniu assim, né? E aí o Guazelli, governador do Estado, disse: presidente, agora com relação ao polo, em nome do Rio Grande do Sul, vai falar o presidente da oposição, o deputado Pedro Simão. E eu falei. Olha, modéstia à parte, eu falei bem. Falei, General Geisel, São Paulo está fazendo essa onda. O senhor está com medo de assinar, porque acha que o senhor vai fazer uma gauchada assim, 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 assim. Porque o senhor tem que ter coragem de assinar, por causa disso, 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 por causa disso. Mostrando que o massacre do Rio Grande do Sul, mostrando que era o Rio Grande do Sul em 1930, quando fez a Revolução, quanto é que o percentual que nós tínhamos, como é que era hoje. E dizendo com todas as letras que começou por Getúlio, que tinha sido um grande presidente, mas por Rio Grande foi muito ruim.
Quer dizer, o crescimento de São Paulo e o Rio Grande do Sul começou com o Getúlio Vargas. Falando. Aí, uma semana depois, o Guazelli me chama, feliz da vida. O Geisel tinha acertado. O terceiro polo ia ser no Rio. Mas ele já ia assinar a criação do polo do Rio Grande do Sul. O Guazelli não. O Guazelli querendo. Tu é louco? Não. Mas como? O que vale ele assinar o polo do Rio Grande do Sul? O que vale é esse agora. Tanto que até agora não saiu. Agora que está começando do Rio. Agora está começando do Rio. Eu digo, não, ou é esse? Não sei o que de coisa. Não conta comigo. Aí não aceitamos. E o Geisel, polo do Rio Grande do Sul. A Ciro Piratini foi a mesma coisa. Não queriam deixar. O Rio Grande do Sul não tem minério. E o Rio Grande do Sul não tem fábrica de porcaria nenhuma. Por que querem uma indústria? Pois nós, o MDB, criou a comissão, bancou e conseguimos. Me lembro que quando. Aí perguntaram. Isso que eu digo hoje. A tese que não devia naquela época. Olha, tinham caçado a nossa gente para nomear o Perac para nomear o Terquenes. O normal era. Assim, a tese que eu dizia assim, é o que eu estou dizendo hoje. O que é bom para o Rio Grande do Sul é bom para o MDB. Isso eu defendo hoje, quando tem essa discussão aí que estão debatendo, eu digo a mesma coisa. O que é bom para o Rio Grande do Sul é bom para o MDB. Senador, e quando o então presidente Geisel disse, nessa ocasião, referente ao polo petroquímico, esse turquinho ainda vai ser governador do estado, que o senhor teria dito que o impressionou tanto? É porque ele viu os dois trabalhos da Ciro Piratini e do polo petroquímico e a união de todo o Rio Grande que a gente fez, e ele passou a ter simpatia comigo. Eu me lembro que ele já não era governador, já não era presidente, e nós estávamos numa briga para a consolidação do polo. Ele era muito ligado ao polo da Bahia. Eu acho que ele até era presidente de uma entidade do polo da Bahia. E eu pedi uma audiência com ele. Ele veio de Teresópolis, especialmente para conversar comigo, governador do Rio Grande. E eu fiquei impressionado com ele. Apartamento simples, lembrou o meu, assim. Tu aperta no... Não tinha portaria, tu aperta no Porteiro eletrônico? Porteiro eletrônico. Ele atendeu. Pode subir. Eu subi, ele abriu a porta. Daqui a pouco estava ele. A senhora dele veio servir o cafezinho. Assim, uma coisa, um apartamento assim de classe média. Simples, né? Achei. Eu tive a melhor impressão dele. Aí eu conversei com ele que estava havendo um boicote no polo do Rio Grande do Sul. Por relação. E ele teve uma boa atuação a nosso favor. Boa atuação mesmo. Agora vamos uma outra questão, já que estamos lembrando o tempo. E quando o senhor imaginou, esse turquinho vai ser governador? Olha, eu sempre fiquei do lado errado. Eu no MDB fiquei com o Pascoalinho. Depois, na época do movimento da ditadura, nós ficamos do lado que parecia mais difícil, que era o MDB. Depois nós partimos para fazer um grande partido. E olha, o IEPS, alguém vai ter que escrever a história do IEPS. Porque todas as mudanças, isso que tem hoje, que era o MDB que está fazendo aqui, esse estúdio aqui da Fundação Ulisses Guimarães, isso é coisa do MDB. Instituto de Formação Política, debate, conferência, preparação de vereadores, essa coisa toda, foi coisa que o MDB fez, para fazer um grande partido. Então, o nosso movimento foi um movimento no sentido de fazer um grande movimento para nós chegarmos no governo. E eu, as eleições aqui do Rio Grande do Sul, vamos ser sinceros, eu nunca tive concorrente. Que as duas vezes que eu fui candidato, as duas a rigor eu fui para perder.
A primeira em 82, no momento que rachou, o Brizola levou o Colares e foi para lá, o PDT com o livro Dutra, e eu, ali, o candidato era eu, ninguém quis se apresentar para ser candidato. Quer dizer, quem tinha topado a briga com o Brizola era eu, o candidato fui eu. Eu ganhei aquela eleição. Perdi na apuração. Coisa escandalosa, uma eleição que se elegeu vereador, deputado estadual, deputado federal, senador do mesmo partido. Tinha que ser do meu partido. Então, o que aconteceu? A Justiça Eleitoral fez um cálculo que disse que ia levar 6, 7 minutos cada voto. E que ia levar 2 dias para votar. Então, o que o governo fez? Mudou os critérios. As juntas de apuração sempre foram feitas pela Justiça Eleitoral, assim, um bancário, um funcionário público, um estudante, um professor, um não sei o quê, onde ninguém se conhecia. Aí fizeram diferente. As juntas apuradoras foram gente acostumada a mexer com dinheiro. E acostumada a trabalhar junto. Então, uma foi a do Banco do Brasil. Umas pessoas indicadas pela direção do Banco do Brasil. Outra do Banco do Rio Grande do Sul. Outra da Caixa Econômica. Outra do IP. E aí, um escândalo danado. A apuração foi uma imoralidade. E a vitória de Jair Soares foi por uma diferença insignificante. 20 mil votos. Uma eleição que eu me lembro que o livro Dutra, o PT tinha registrado na segunda-feira. E o prazo esgotava na sexta-feira. Aí eles foram para lá para dizer que como o prazo esgotava na sexta-feira, a segunda era a continuação. E eu fui lá junto para dizer que eu era favorável. Bobalhão, podia ter ficado em casa. O cara teve muito engraçado. A votação foi por um voto. E um dos que votaram, juiz substituto, meu colega de faculdade. Então ele contando depois, bem depois, eu ia votar contra. Achei uma barbaridade, não podia ser. Mas depois eu vi o Simão pedindo para votar a favor. Se ele quer a favor, é a favor. Se eu não tivesse ido lá, perdi. 4 anos depois, o Brizola une o PDT com a Arena. Marquesan para senador e Aldo Pinto para governador. Bom, uniu os 1 milhão de votos do Jair, com 600 mil votos do Colares, é um estouro. Aí também ninguém mais candidato. Então não é que eu fui candidato, perdi a primeira e fui na segunda. Perdi a primeira porque não queria ser, e na segunda menos ainda. Só que houve uma reação do povo fantástica. Coisa interessante. Só no Rio Grande do Sul. A Arena se irritou com ele e o PDT se irritou com o pessoal. Então eu ganhei com uma diferença enorme, que nunca se imaginava. Foi a eleição mais fácil que teve, porque o povo não aceitou. Acho que foi um dos momentos mais bonitos da política. Porque era uma aliança realmente impossível de acontecer. Aí o Brizola se abraça com a Arena contra nós. É ridículo, uma coisa... O povo não aceitou. O senhor mencionou antes, na sua análise do Polo... Tanto que as outras eleições depois, os caras não entendem, quando era para ganhar, aí eu não fui candidato. Aí tinha mais candidato, né? A eleição do Brito, estava o Brito e o Mendes Ribeiro, pai, disputando uma guerra. E os dois queriam que fosse eu candidato. E eu ganhava a eleição. E não dava aquela briga que deu, não sei o quê. Aí não fui. A do Rigoto é a mesma coisa. Quando o Rigoto foi candidato a primeira vez, o Brito saiu, não sei o quê, se sou eu, aí não me deram, aí não. Mas quando o senhor defendeu a ideia do polo e tal, quando o senhor defendeu a ideia do polo e coisa, o senhor mencionou o fato de que o Rio Grande do Sul vinha perdendo a posição na Federação Nacional em termos econômicos, sociais e tal. E aí quando o senhor foi eleito... Naquela ocasião, os caras disseram, Simão, tu ganhou o polo, mas eles vão ganhar a eleição contra o polo. Ganharam o polo, ganharam a Ciro Piratini e vão ganhar a eleição. E ganharam. Mas, em compensação, quando o senhor ganhou, o senhor também ganhou uma herança
complicada para administrar o Estado. Quando o senhor entrou no governo, qual foi a sensação que o senhor lembra? Porque o senhor teve 2 primeiros anos de Eu sofri muito, senhor. dureza, né? Eu não perdoo, senhor. Eu não perdoo. Olha, eu não me lembro como é que eu cheguei no governo do Estado. Eu tinha perdido meu filho, um acidente automóvel. 6 meses depois, a minha mulher morre de depressão, porque ela está guiando o carro. Ela nunca se perdoou. Aí eu estou em casa, 2 meses depois eu era candidato a governador. Eu não sei como é que eu sei candidato a governador. Juro por Deus que eu não sei como é que eu sei candidato a governador. Aí entramos numa campanha política. Eu ganhei a eleição. E eu fiz o chamamento ao entendimento. E a resposta é que se uniram todos contra mim. O doutor Brizola se uniu com o PDT, com a Arena, o PT se uniram do lado de lá, e ficamos nós e todos contra nós. O magistério fizeram a união de todos eles contra mim. E uma situação financeira Eu paguei terrível. o preço caro, olha, vou ser sincero. Ainda eu vou ter que escrever a história, uma coisa muito interessante, quando eu deixei o governo do Estado, o professor ganhava quase 3 salários mínimos, e a briga era por 2,5, que eu disse que não podia pagar porque não tinha condição de pagar logo que eu subi. Mas quando saí do governo, deixei quase com 3 salários mínimos. Então teve coisas assim, por exemplo, o pessoal do MDB tinha ódio, porque durante os 24 anos da Arena, filho do presidente da Arena estava nomeado professor, não precisava nem ter curso secundário, quanto mais faculdade. E nomeado do lado da vizinha. O diretor era filho do vereador. O diretor, gerente da Caixa Econômica, era um vereador fulano de tal, era fulano de tal. Gerente do Banco do Brasil, era fulano de tal, era fulano de tal. Delegado de polícia, bota o fulano aqui para fazer o que queria. Aí eu assumi. E o MDB não me perdoou. Diretor de escola, eleição. Gerente da Caixa, funcionário da Caixa. Gerente do banco, funcionário do Banco do Brasil. Eu esqueço um caso, vereador nosso, do PTB, do MDB, baita cara, grande amigo nosso, delegado de polícia. Quando fui ver, o homem comandava o jogo do bicho lá na região. Tirei ele e mandei para o fim do mundo. O partido queria me matar. Isso eu fiz e dessa parte. As nomeações eram tudo do MDB. Secretária, aquela coisa toda. Isso eu disse para o Triqui, eu disse na cara do doutor Lula. O Lula, eu me elegi com 27 deputados. A oposição tinha 28. Uns 7, 8 se ofereceram de mim. De graça, eu não trouxe nenhum. Terminei governando com 23, porque saiu o PSDB e saíram fora. Não comprei um voto. Eu fiz um bom ou um mau governo, eu não discuto. Mas não posso me queixar da Assembleia de coisa nenhuma. Na base do diálogo e do entendimento, nós fizemos tudo. Mas se uniram todos contra mim. Isso eu não perdoo. No primeiro momento, o senhor tinha uma dificuldade financeira terrível, o senhor fechou o cofre, né? Não, o negócio era me destruir. E, modéstia à parte, eu fiz um baita governo. Construí quase 2.700 quilômetros de estrada asfaltada. E fiz coisas assim que vale a pena contar. Eu sou governador e veio o Colares falar comigo, prefeito de Porto Alegre. Simão, eu preciso, porque eu preciso inaugurar a usina do gasóleo. É uma maravilha, é uma obra fantástica. Dá o dinheiro para ele. E inaugurou a usina do gasóleo. Depois ele veio me procurar. Simão, eu preciso porque eu preciso. Eu não posso deixar o governo devendo janeiro e fevereiro. Vamos marcar para o resto da vida. O banco adiantou dinheiro, pagou janeiro e fevereiro.
Aí assumiu o Lívio. Veio no meu gabinete. Governador, eu não posso assumir a prefeitura e no mês de janeiro já não pagar nem janeiro nem fevereiro. Dá o dinheiro para ele. E outra que é mais fantástica. Me convidou, o governador, vem ver a usina. Eu fui ver a usina. Realmente, ele tinha inaugurado. Não tinha um bico de luz. Não tinha o serviço de luz. E não tinha o serviço de banheiro, de água, não tinha. Tiveram que quebrar e fazer tudo isso. E eu dei o dinheiro para ele fazer isso. Eu dei o dinheiro para ele fazer a coisa. Esse foi o meu governo. Quando o Colares, prefeito, de repente, deixou para fazer isso em março, fez uma fiscalização e pegou as escolas e fechou um bolo de escola, porque faltava isso, porque faltava aquilo, porque faltava aquilo, porque faltava aquilo. Eu arregaçamos as mangas, em questão de 4 meses, trabalhamos 24 horas, mas em vez de pedir para parar, não. Fizemos todas as reformas que eram necessárias. Terminamos. Hoje o governo federal deve para o Rio Grande do Sul mais de 1 bilhão das estradas federais que meu governo fez, que eram estradas federais, que o Sarney não tinha dinheiro, fez um acordo conosco e nós construímos as estradas. Até hoje ele não devolveu dinheiro. Fizeram um movimento, queriam fazer eles estavam preparados para fazer uma revolução na reforma agrária no Rio Grande do Sul. Mas iam fazer um conflito. Aí o que o Pedro Simão fez? O Sarney não tinha dinheiro. Nós compramos terra, o governo do Estado comprou terra à vista e fez um acordo com o governo federal e distribuiu não sei quantas mil hectares. Paramos com o serviço e até agora não nos devolveu. E a sua relação com o governo federal? O senhor tocou agora num aspecto e citou o nome do então presidente José Sarney, que nunca teve boa vontade com o Rio Grande do Sul. Mas comigo, eu não tenho queixa dele. Ele não deu, mas na verdade o governo dele estava. Ele viveu uma situação muito ruim. Entre o Sarney, uma coisa interessante, ele viveu os momentos mais espetaculares que eu vi, quando ele lançou o Plano Cruzado. Eu até fiquei magoado, o primeiro aniversário da morte do Tancredo, nós fomos lá na terra do Tancredo. O pessoal nem tinha uma estátua do Tancredo que foi inaugurada, ninguém olhava para a estátua, todo mundo queria beijar a mão do Sarney e a mão do Funal, que tinha lançado o Plano Cruzado, estava todo mundo feliz da vida. E vi depois o contrário, quando queriam matá-lo de ódio, de raiva, quando deu tudo errado. Mas eu não digo que o Sarney tenha má vontade com o Rio Grande, mas que não me ajudou, não me ajudou. Mas desde aquele tempo ele é considerado persona não grata pelo MDB. É que nós fomos o Estado que vetamos a candidatura dele para vice-presidente. Quer dizer, quando nós fizemos uma reunião aqui para ir para o colégio, porque é uma coisa interessante, quando caiu a emenda das diretas já, parecia que tinha acabado o mundo. Nós não sabíamos mais o que fazer. Aí então os caras diziam, não, tá vendo? Não dizia que tinha que ir para a guerra civil, para a luta, aí não resolve nada. E nós não sabíamos mais o que fazer. Foi quando o Tancredo lançou a tese. Nós vamos para o colégio para destruir o colégio. Olha, era uma coisa difícil. Como é que eu ia chegar aqui no Rio Grande do Sul? Nós, o anticandidato do Dr. Ulisses, o colégio é uma vigarice, uma cachorrada, nomeia general-presidente e de repente vamos para o colégio. Mas foi uma coisa impressionante de analisar. Como a opinião pública do Rio Grande do Sul entendeu. Eu não vim aqui pedir. Mas nós fizemos uma concentração, milhares de pessoas, que houve quase uma unanimidade. Não, nós temos que ir para o colégio. Quando apareceram os números, não, está aqui isso, mas isso, mas isso, mas isso, nós vamos ganhar. E o compromisso nosso, que foi cumprido na aliança do Dr. Tancredo, a Assembleia Nacional Constituinte e aquela coisa toda, os caras toparam. Então toparam 3 coisas. Nosso candidato era o Dr. Ulisses. Mas nós concordamos que não dava para ir de Ulisses, porque Ulisses era o chefe da oposição, tinha batido muito, dito muito desaforo, quer dizer, os militares não aceitavam o doutor Ulisses. E Tancredo era um contemporizador. Topamos Tancredo. 2, topamos ir para o colégio. Mas na terceira, não pode ser o Ulisses porque
ele é muito parecido, tem que ser o Tancredo, mas também não pode ser o Sarney, que é o presidente da Arena. Essa tese nós levamos para lá. Quando eu levei daqui, os caras, nós reuníamos, assim, um grupo que reunia, geralmente era na minha casa, porque eu morava sozinho lá. Quando eu cheguei lá de noite, no domingo, eram umas 8h30 da noite, estava todo mundo lá em casa. E eu, bobalhão, em vez de ouvir o que eles estavam discutindo, o que eles estavam debatendo, eu entrei lá. E o Rio Grande, como é que é? O Rio Grande aceita ir para o colégio? Ah, que bom, aceita ir para o colégio. Concorda que não deve ser o doutor Ulisses, tem que ser o colégio Tancredo. Ah, que bacana, não sei o quê. Mas não pode ser o Sarney. O Sarney se levanta, eu não aceito o veto, enlouqueceu, levanta. E ganhou a candidatura de filho. E ganhou a candidatura ali. Como depois, quando nós estávamos lá no quarto do hospital, às meia-noite, e chega-se à conclusão que o Tancredo tinha que ser operado, e aí o que fizemos? Aí aparece o general Leônidas, fardado, com a construção na mão. Quem é que assumiu agora? O que é? Aí ele abre a construção. Compete ao vice-presidente assumir no lugar da presidência, em caso de morte, doença, dor de barriga, férias, viagem, não sei o quê. Quando ele falou isso, eu pedi a palavra. O doutor Ulisses só falou me chamar de burro simpático. O senhor tem razão, general. É o Sarney que eu sou. Aí saiu o Sarney, saiu o general. Quando eu fui falar, eu disse, ô Pedro, mas nós não estamos aqui há um mês preparando o esquema para assumir. Preparando, porque aquela história que nós íamos assumir, por exemplo, quando chegamos lá estava tudo vazio. O general, o Figueiredo tinha saído pelos fundos. Mas quem é que disse que ia acontecer aquilo? E de repente, o Figueiredo dizendo que não passava para o governo. Aí nós dizemos, não, quem vai assumir é o Sarney, quem vai assumir é o doutor Ulisses. O general disse, quem vai assumir é o Sarney. Você diz, quem assume? Assumi ele, general. Assumi ele, general. Foi isso que aconteceu. Esse período também, da primeira reforma política, digamos, se fala muito do papel exercido pelo general Golbery. O senhor acha que realmente ele foi uma figura determinante nesse quadro que se montou e que resultou, por exemplo, nesse grande número de partidos e tal, nessa dificuldade toda da vida política atual? Ali foi um esquema... O senhor chegou a conhecer ele bem? Foi um esquema diabólico do diabólico. Porque o Golbery, quando ele sentiu, primeiro, ele sentiu que a Arena tinha acabado. Aí transformaram a Arena em PDS. Mudaram o nome. Eu me lembro que o discurso que eu fiz, eu dizia, não adianta mudar o rótulo, se o conteúdo é o mesmo. Daqui a pouco o cara vai ver a mesma coisa. E é o que aconteceu. De PDS, e tal, ficou a mesma coisa. Aí chegaram à conclusão que tinha que terminar com a Arena. Nós discutimos muito no sentido, termina com o PDS, mas deixa o MDB. Nós, inclusive, dizíamos que abre o leque para novos partidos, mas deixa o MDB. Tanto que nós terminamos criando o PMDB. Mas eles quiseram abrir o leque partidário. Porque as coisas já não funcionavam mais. A última tentativa foi a sublegenda. Quer dizer, quando eles criaram a sublegenda, com a sublegenda eles ganharam governos de Estado, ganharam senadores. Por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, o Brossard perdeu com a sublegenda, quer dizer, 3. Né? Essas coisas aconteceram. Mas chegou um determinado momento que o quadro tinha se esgotado, o quadro bipartidário, e a Arena não tinha condições. Então eles partiram o negócio para rachar o quadro e dividir. E nisso eles jogaram com o Brizola, fazer que rachavam o MDB. E aí eu gostaria, já que estamos falando na memória do MDB,
e por extensão do PMDB, gostaria de ouvir uma análise sua sobre exatamente esta questão. O PMDB, hoje, o PMDB que resulta daquele MDB de resistência, ele hoje reúne nos seus quadros alguns dos que foram os piores inimigos do MDB. Eu gostaria que o senhor analisasse um pouco essa adesão, porque vamos falar nos sucedâneos da Arena. Nós vamos esquecer algum nome. É PDS, é PP, e daqui a pouco desmembra para a Aliança Democrática, e é PFL, é DEM, é mais um monte de siglas. E o MDB originou o PMDB e passou a receber nos seus quadros pessoas que fizeram tudo para combater o então MDB. Olha, agora foi interessante. Quando, dois momentos que eu me lembro que o doutor Ulisses caiu em depressão profunda. Um foi quando caiu a emenda das Viratajá. Ali, e no início ele não admitia ir para o colégio. Eu não vou para o colégio, não sei o quê. Foi difícil a gente convencê-lo a ir para o colégio. O PT não foi. Se dependesse do PT, o presidente era Maluf. Sim. O PT não votou no Tancredo. A coisa interessante, o PT não votou no Tancredo. Se dependesse do PT, ganhava o Maluf. O PT não votou a Constituinte. Se dependesse do PT, não tinha Constituinte. E o PT não votou no Plano Real. Se dependesse do Plano Real, do PT, não tinha Plano Real. E o PT não deu força para o Jarba, para o Itamar Franco. Inclusive as pessoas que nós conseguimos, que nem a Erundina, para vir para o MDB, tiveram que sair. Sair do PT porque o PT não tinha. Assim como os deputados do PT que votaram no Tancredo foram expulsos do PT. Votaram no Tancredo. Então, esse foi um momento de implosão. O segundo momento foi quando foram extintos os partidos. Quando foram extintos os partidos, o velho Ulisses, muita gente, caiu em depressão total. Houve um momento que o Brizola estava no auge. O Brizola cantando todo mundo para o partido. E foi uma coisa muito interessante, por isso que o Brizola ficou com muita mágoa de mim. Houve um momento que havia uma movimentação muito grande para ir para o PDT. Montoro, Richa, Itamar, muita gente tinha acabado com o MDB, foi para o PDT. E a sua ida poderia ser um sinal. E foi uma coisa interessante, porque então, essa gente, os senadores, então queria um sinal. E o sinal deles era o Pedro Simão, que era do Rio Grande do Sul. Eu vou e eles iam atrás. Aí o Brizola ficou na minha casa das 9 horas da noite até as 8 horas do dia seguinte. E não me convenceu. O Chiro ficou lá em casa, ficava olhando assim, não sei o quê, botaram ele para me vigiar, mas eu não aceitei. E ali, então, o que aconteceu? Extinto o MDB, coisa muito interessante, foi extinto o MDB numa quinta-feira. Sexta-feira começava o recesso de dezembro. A gente só voltava a se reunir em março. Imagine você. O que vão fazer, o que não vão fazer? Isso é uma fase histórica, uma fase importante de se analisar. O que vão fazer, o que não vão fazer? Aí veio o Teotônio no meu gabinete. E foi a ideia do Teotônio. Vamos lançar o sucedâneo. Nós vamos fazer o seguinte. Vamos agora lá no Salão Azul, convocar toda a imprensa e todo mundo e vamos lançar o sucedâneo. Vamos. Aí vamos. Tu vai lançar, eu era o primeiro vice-presidente. Aí, não. Vou buscar o doutor Ulisses. O Teotônio perdeu a graça. O doutor Ulisses, com aquela história de ser candidato a presidente, toda pessoa que pensava em ser candidato, Ulisses, Tancredo, Teotônio, Montoro, Arraes, todos os possíveis candidatos concorriam. Né? Mas aí, não, eu digo, Teotônio,
para o nosso movimento ter força, ter peso, nós temos que buscar o doutor Ulisses. Ele tem que estar lá. Porque se ele não vier, e ele está dizendo que vai embora, não tem. Eu sei que eu convenci o doutor. Aí fomos falar com o velho Ulisses. Ele estava sentado naquela cadeira, naquela mesa grande, assim. Ele ficava horas assim. Coisa mais fantástica. Quando eu falei para ele, ele arregalou os olhos. Parece que tinha revivido. Eu topo. E saímos dali. Fomos para o plenário mentira, para o Salão Verde, daquela feira. Mas comecei a encher a notícia, encher. E aí foi a coordenação. Nós não sabíamos o que eu tinha a fazer. Então foi o seguinte, e essa fui eu que falei. Vamos assumir um compromisso no MDB. Ninguém vai fazer nada. No dia 18 de janeiro, quarta-feira, ou 25 de janeiro, quarta-feira, nós vamos reunir todo mundo aqui. E aí nós vamos discutir o nosso futuro. Nós vamos discutir sobre o sucedâneo do MDB, pegou a palavra, sobre o sucedâneo do MDB. Esse é o compromisso. E lançamos um manifesto. Foi uma coisa fantástica. Se não tivesse esse manifesto, cada um ia para um lado. Com esse manifesto, todo mundo ficou, vamos ver o que vai acontecer. Vamos esperar. E veio todo mundo. E quando veio todo mundo, nós criamos o MDB. O PMDB. Só que aí... Era obrigatório ter a palavra partido, né? Ficou a lei, ela... Mas que o senhor até hoje, quando refere, o senhor diz MDB. Aí eu estou te respondendo. Foi a maneira com que nasceu. Certo. O PMDB nasceu do velho MDB. Por isso o senhor até hoje se refere ao MDB? É porque eu não consigo me lembrar do tal do PMDB. Agora depois vem o que tu está dizendo. Aí começou o desmonte. Nós no Rio Grande do Sul sofremos a perda de pessoas notáveis, que nem o Colares, que foi para o PDT. Depois sofremos pessoas que foram para o PSDB. O Tarso Genro foi vereador do MDB em Santa Maria. Saiu de pessoas que foram para o PT, tivemos várias pessoas. Eu não diria que no Rio Grande do Sul tenha havido muita gente da antiga arena, são poucos. Agora, pelo Brasil afora... Até porque pelo Brasil afora... Por exemplo, nós quando fechou, quando veio a ditadura, o PTB ficou no PTB. Não me lembro de um deputado, de um prefeito, de ninguém que saiu do PTB. Prenderam, mataram, degolaram. Aí como... Aqui eu já falei para vocês, além de fazer partido, tem que ter filiação, e os caras contavam que a gente fazia as filiações, agora vai para o exército, agora vai para o DOPS, não sei o quê. Tinha lugar que a gente fazia filiação, ia lá, fazia filiação, passava o dia fazendo filiação, quando a gente estava indo embora, vinha um cara correndo, olha o quê, volte lá, porque a polícia foi lá e pegou todas as fichas. Mas conseguimos fazer. Em outros lugares, não. E aqui, quando o MDB virou PMDB, foi todo mundo. Eu não me lembro de nenhum deputado, nenhum prefeito do velho PTB que foi para dentro. O do MDB que foi para o PDS. Mas pelo Brasil, não, pelo Brasil. E hoje está, vou ser muito sincero, hoje Sarney, Renan, Jader, comando hoje, nós não merecemos esse comando. Sinceramente, nós não merecemos. Se olhar para as bases do MDB, nós vamos fazer um movimento pela candidatura própria. Aqui no Rio Grande do Sul foi aprovado por unanimidade. Pelo Brasil afora, todo mundo também quer. Mas eles reúnem. Eles estão fazendo, estão negociando, estão barganhando e não reúnem ninguém. Então está aí. Agora está vendo, vi as pessoas que o Sarney nomeou, nomeou para o Ministério da Minas e Energia, para o Brasil, assim, ninguém tem nada a ver com ele, não sei quem são os caras. Tá, disse, não sei quem são os caras. Quer dizer, agora, o senhor tem dito, quando o senhor falou ali na evolução dos cargos e a busca, a negociação, quando o senhor não fez isso no governo,
Quer dizer, o que está acontecendo hoje também é fruto da ação do próprio governo para descaracterizar, para garantir a sua maioria. Né? Os caras cobram, foi boa essa tua pergunta, Geraldo. Os caras cobram, por exemplo, de mim, a imprensa daqui. Esse mano incompetente, as pessoas perdem todas. Sarney e Renan ganham todas. Vou analisar com calma. Com calma. Quer dizer, está lá o senador. Um pega uma diretoria do Banco do Brasil. Está resolvido a vida dele. O outro pega a diretoria da Petrobras. O outro pega a diretoria da Eletrobras. O outro pega as suas emendas e são todas já. Então é tudo cooptado. Quer dizer, então eu volto a dizer, começou com o Fernando Henrique. Fernando Henrique pegou o MDB. Mas o Fernando Henrique e o PSDB não tinha interesse. Eu achei um crime. O Fernando Henrique podia pegar o que tinha de melhor no MDB. E fazer até um entendimento do MDB, PSDB, quase como uma integração. Não. O negócio é pegar o que tinha de pior. E governaram 8 anos com o Fernando Henrique. Em lua de mel. Os medos de governar com o Fernando Henrique estão governando com o Lula. A mesma gente. O Renan, que é o nome 1 do Lula, foi ministro da Justiça do Fernando Henrique. Quer dizer, a mesma gente. E vem desde então, o Collor. Essa gente tem 8 ministérios, tem 300, 400 cargos. Então, tem as emendas. Agora, então isso aqui tu está dizendo. Quer dizer, atrás está o seu Lula. Quer dizer, quem está dando a cobertura para isso é o seu Lula. Quem está metendo, afrontando, exigindo, inclusive violentando a bancada do PT para garantir o Sarney é o seu Lula. Infelizmente é isso. O senhor tem uma trajetória, uma vida pública, senador, e está o tempo aí, olhando para trás, a gente vai trazendo os testemunhos e acompanhando, que é marcada pela burrice. Talvez seja um sinônimo do que eu vou dizer, pela coerência. Se os caras ficassem com o Brizola naquela ocasião, claro, o que ia acontecer eu não sei. Mas eu estava por si. Que, aliás, é o que ele dizia. No governo do Itamar, a CPI nasceu no meu gabinete, do impeachment. Ele queria, porque queria que eu fosse ministro. O máximo que eu aceitei é ser líder do governo dele. Por quê? Porque eu tenho aquela ideia fixa, a gente se lembrava do tempo de Getúlio, que os que levaram o Getúlio à morte foram os que pegaram os cargos no governo. Os do Jango Goulart a mesma coisa, os que não deixaram assumir pegaram os cargos no governo. Digo, eu não quero essa filosofia. O Simão fez o impeachment no gabinete dele e pegou o ministério. Aí quando assumiu o Fernando Henrique, era a mim continuar líder, eu continuei líder do governo. Eu estava ali, aqui no governo. Até o momento que o Fernando Henrique comprou a reeleição, não deixou nós criar a CPI da corrupção, das empreiteiras, aí eu caí fora. Então, não dá para dizer, eu não posso dizer, vamos ser claro, não, o Simão tem recalque, porque o Fernando Henrique preferiu o Sarney, preferiu o Renan, e não preferiu ele, não é verdade. Tanto que quando eu não aceitei ser líder, o Fernando Henrique indicou meu vice-líder, o meu vice-líder do Itamar é que foi líder dele. Então, eu não. O Lula, eleito presidente, foi na minha casa, jantar na minha casa, ele e o Zé Dirceu, me convidando para ser ministro dele. Eu disse, Lula, não dá para mim ser teu ministro. O PT do Rio Grande do Sul, ministro tem de montão, tu vai precisar de mim no Senado. E ele disse, então, Senado, fechou comigo. Eu estava fechado mesmo. Porque quando o Lula assumiu, eu achei que chegou a vez do Brasil. Ora, cara, a campanha dele é espetacular, se elegeu sem empreiteira, sem coisa nenhuma, sem que não viu nada. Uma campanha. Eu achei, parecia tudo. Chegou a vez nossa, hein? Parecia que era. Chegou a nossa vez, eu estava empolgado. Quando apareceu aquele negócio do Valdomiro, aquele cara que a televisão botou 1000 vezes, eu saí do plenário, 2 minutos eu estava no gabinete do Lula. Demite esse cara. Tu tem que marcar o teu governo, demite esse cara. Não demitiu. Aí criou uma CPI. Ele e o Sarney não deixaram criar a CPI.
Aqui eu e o senador do PDT, que é o Jefferson Pérez, entramos no Supremo e criamos a CPI. Foi aí que eu rompi com o Lula. Então, eu quero dizer o seguinte, eu não sou um recalcado. Não, o Fernando Henrique preferiu o fulano e por isso eu estou chateado. Não, preferiu a mim. Eu saí porque não tem para ficar. O Simão, o Lula preferiu o fulano e isolou o Pedro Simão. Não é verdade. Eu aqui a reforma. Bom, por trás disso que o senhor está falando, existe o que a gente poderia chamar de defesa das instituições, digamos, né? O senhor foi eleito, por exemplo, para o Senado, que era uma instituição que o senhor prezava muito e prezou durante muito tempo. Hoje, o senhor não tem a impressão de que as instituições estão também maculadas, marcadas por todo esse comportamento? A informação que a gente tem é que nós estamos chegando no fim de uma era. O Antônio Carlos Magalhães foi o penúltimo dos coronéis. Parece que o Sarney vai ser o último. Olha, ainda bem que tu não está me perguntando. Eu não sei como responder. Se tu me perguntar, mas Simão, tu está no Senado há 26 anos. Quando tu chegou lá, devia ter quanto? 4 mil funcionários, agora tem 10 mil. Como é que aconteceu isso? Se tu disser que não sei, tu vai, como que tu não sabe? E são essas coisas que aconteceram. Quer dizer, foi uma deterioração, aquilo que eu digo. E eu vou devolver 1.300.000 cruzeiros de passagem que eu não usei. Não usei. Podia ter vendido, podia ter feito o diabo. Não usei, vou devolver. Não pode usar mais, não, está aqui. Tinha um cara lá que fazia... Está aqui. Tem cara que está lá que vendia para uma empresa de turismo do Senado, da Câmara. E o troço era tão ridículo que o presidente do Supremo, que não tem nada a ver com isso, ele e a mulher foram fazer uma viagem para o exterior, e o secretário dele vai na empresa de turismo e vende para ele a passagem desse deputado que o deputado tinha vendido. Se tu contar isso em outro país, o cara não acredita. Como é que isso foi possível? O Supremo viajou para a Europa com uma passagem vendida para um deputado por uma agência de turismo. O presidente não tem nada a ver com isso. Mas vê como as coisas vão se deteriorando. Isso tem que acabar, sim. Os atos secretos, isso tem que acabar. De ato secreto numa instituição dessa, né? É que nem aparece agora no estado de São Paulo. Então, o presidente da República telefona para o diretor-geral, pedir para nomear o namorado da neta. Mas onde é que nós estamos? Mas onde é que nós estamos? O que o senhor chamou de burrice, eu vou dar como sinônimo coerência. A coerência que o senhor tem na vida pública vem permitindo que o senhor seja constantemente reeleito e faça suas manifestações, como o senhor acabou de lembrar, está fazendo parte, daqui a pouco se revolta contra o que está acontecendo, deixa de fazer parte e segue cumprindo o papel de homem público. Logo, o senhor é uma pessoa que não foge do povo nas ruas, o senhor anda como pessoa, entra em aeroportos, entra em restaurantes, entra em lugares públicos e conversa com as pessoas com a cabeça em pé. Quando eu fui governador, as professoras vinham aqui na frente do palácio. Mas eu morava num apartamentozinho de classe média baixa, lá em Petrópolis. Tinha um brigadiano na porta. Durante todo o meu governo só teve um brigadiano na porta. Quero fazer justiça. Nunca uma professora foi fazer qualquer coisa lá na frente do meu apartamento. Eu só tive nunca tive segurança. O senhor também nunca precisou mobilizar a brigada militar? Nunca tive segurança, ia eu para lá e para cá. E no início do meu governo viúvo, eu até tinha uma namorada, e que eu tinha que... E a segurança até me liberava para esse tempo, mas nunca tive problema. Graças a Deus, problema nunca tive. Pois é, em cima dessa coerência que eu gostaria de encaminhar uma questão. A opinião pública brasileira, os eleitores, os brasileiros em geral, estão indignados com o que está acontecendo. Então, com a classe política, com o Senado, com o governo. Será que a gente teria que acreditar que não tem saída, que eles vão continuar e o Senado vai acabar? Olha, eu volto a te responder. Eu acho que nós estamos chegando no fim de uma etapa. No fim do era. Nós já chegamos no fim do poço. Nós estamos para lá e para cá, mas não dá para ir mais para o fundo. Lá no fundo do poço, em primeiro lugar, o Sarney tem que cair fora. Porque, com todo respeito, o Sarney, não dá para tu pensar em mudar com o Sarney. Ele tem uma, fiz isso, aquilo. Ele pode fazer o diabo, ninguém acredita. Então, primeiro, ele tem que sair. Segundo, nós temos que fazer uma nova eleição
E aí sim, nós temos que fazer uma mudança para valer. Não é mudança de, não, vamos cortar 30% das passagens. Não é mudança para valer. O Senado não pode ter 10 mil funcionários. Não pode ter 10 mil funcionários. O Senado não pode ter 130 diretores. É ridículo. Tem que ser feitas as coisas para valer. Agora, se você me disser, no auge disso tudo, se você quer que eu me seja sincero. Primeiro problema da política brasileira, do Congresso, se chama medida provisória. A medida provisória é um escândalo. O telespectador pode não entender. Todo esse processo. A medida provisória, o que é medida provisória? Eu fui líder do governo. Então, essa hora de tardezinha, a gente se reúne ali no gabinete, na sala do lado do presidente da República, para tomar um cafezinho, senta o presidente da República, o chefe da Casa Civil, o secretário, o líder, vem mais alguém. Aí ele diz, olha, eu tenho uma ideia. Sim, qual é a ideia? Eu acho que se nós fizer assim, resolve a questão. Ele está falando, um cara pega o telefone para a imprensa oficial, para a imprensa oficial. Aí bate a máquina, o presidente assina, no dia seguinte sai no Diário Oficial. É lei. É lei. Nem na época do Império tinha isso. Né? Nem na época do Império. E isso vicia. Então, o Executivo acha que o Congresso é uma anarquia, é um prejuízo, só serve para esculhambar. O Congresso tem que conversar com o deputado, tem que conversar com o senador, tem que apresentar emenda, e vota na Câmara, e vai para o Senado, e volta para a Câmara, e não sei mais o quê. E hoje é tudo medida provisória. Vira uma negociação. Medida provisória. Então, esse é o primeiro escândalo. Então, o Congresso, a valor de si, a essência de si do Congresso, não vale mais R$2.000. Segundo, o Brasil é o país da impunidade. Quer dizer, a diferença que tu está falando, qual é a diferença? Por exemplo, agora apareceu. Inclusive, uns senadores cobraram. Que a imprensa inglesa está falando do Brasil? Vai cuidar da Câmara dos Comuns, que está acontecendo a mesma coisa? Está acontecendo a mesma coisa. Mas lá o presidente da Câmara não precisou pedir, já renunciou correndo. Lá, porque lá é parlamentarismo, ministro tem que ser deputado. 8 deputados já deixaram o ministério e já deixaram a Câmara, já foram embora. As coisas estão acontecendo. No Brasil não acontece. Você pega um Quercia da vida, um Maluf da vida, tem 500 processos, um atrás do outro. Condenação definitiva nenhuma. Condenação definitiva nenhuma. Então, só vai para a cadeia ladrão de galinha. Então, o Brasil é o país da impunidade. Eu, modéstia à parte, eu tenho um grande projeto que eu apresentei lá. Meu. Quando eu cheguei lá, para processar um deputado e um senador, a Câmara tinha que dar licença ao Senado. Então, o que acontecia? O presidente do Supremo mandava o ofício e o presidente da Câmara e o outro do Senado botavam na gaveta. Não dava licença, porque não queria dar licença. E não recusava porque ficava mal perto da opinião pública. Isso hoje não é mais assim. Meu projeto foi aprovado. Hoje o presidente Supremo processa e vai embora. Durante o primeiro tempo, quando eu aprovei o projeto, do governo Fernando Henrique, o senhor Brindeiro, o procurador, era chamado o engavetador geral. Se deixar na gaveta dele. Agora, no governo do Lula, um procurador melhor do que o outro. Denuncie, mas fica na gaveta do Supremo. Então, o que nós temos que fazer? Uma, ficha suja não pode ser cantada. Agora vem o presidente Supremo e diz, isso é um absurdo, uma violência. Em qualquer condição do mundo, o cidadão só pode ser condenado culpado quando passou em julgado. Ficha suja não pode ser candidato, repito. Mas 2, mas quem tem ficha suja tem que ser julgado até a eleição. Então vamos criar uma fórmula. Por exemplo, vamos pegar o Superior Tribunal Eleitoral, em vez de só para ficar ficha eleitoral, vamos julgar, vamos dar, em vez de foro privilegiado. O que é foro privilegiado? Foro privilegiado é a garantia que eu tenho que não vai acontecer nada comigo. Em vez de ser isso, foro privilegiado é a determinação de que eu vou ser julgado. Condenado ao absoluto, mas eu vou ser julgado. Se nós fizermos essas duas coisas, ficha suja não pode ser candidato. Mas ficha suja, que é candidato, tem que ser julgado em primeiro lugar, termina tudo. Em vários pronunciamentos seus, eu tenho abordado a questão do sistema partidário brasileiro.
de que também esse seria um dos grandes desafios que nós temos. Como mudar isso? Qual é a sua perspectiva disso aí? 40, olha, a primeira coisa do Brasil, voto distrital. Queria voto distrital. Olha o grande escândalo da corrupção, da bandalheira que tem dentro do próprio partido. Se tu faz voto, tu vê uma eleição para prefeito. Qualquer eleição para prefeito não dá 2% dos escândalos que dá uma eleição para deputado. Por quê? É uma eleição para prefeito, está todo mundo olhando, está todo mundo controlando. Um está aqui, o outro está ali. Queria o voto distrital. Porque querendo o voto distrital, os partidos desaparecem meio que é natural. Porque aí são os grandes. Concentra. Os restos se fiquem. Cria o voto distrital, cria o sistema da fidelidade partidária e faz 3 ou 4 partidos. E dinheiro público que eu paguei. Não tem mais dinheiro que eu paguei. Só dinheiro público. O Pedro Simão é candidato a governador e o Jorge João Peter é candidato a governador. Ele é bilionário, são pelado. Mas ele não pode usar nem o dinheiro dele. O dinheiro dele é igual ao meu, como é na Alemanha. O primeiro-ministro liquidou na Alemanha, o cara que fez a unificação da Alemanha era o Deus da Alemanha. Se liquidou porque pegou 6 dinheiro do empresário para eleger 6 deputados que ele precisava para ter maioria no governo. Isso acabou. Senador, eu queria entrar num aspecto que nos diz respeito como jornalistas, a questão da imprensa. O senhor sempre foi um defensor da liberdade de imprensa, desde os remotos tempos da ditadura militar, enfim. Mas como é que o senhor vê no Brasil a concentração da mídia? O senhor não é dono de nenhuma rede de rádio, de TV, nem de jornais. Ao contrário, uma das coisas que me combate é que eu dei um parecer a uma proposta do Suplicy, interpretando o termo da Constituição, que parlamentar não pode ser dono nem de rádio, nem de jornal, nem de televisão. Metade do Congresso não estaria eleito. Aí é que está, mas foi algo que consegui aprovar na Comissão de Justiça. Sendo que o Sarney é o primeiro que está berrando, porque ele é dono da rádio, jornal e televisão no Maranhão e no Amapá. Como é que o senhor vê a questão da concentração? Eu vou ser sincero. Eu falo para vocês aí que eu me lembro que chegamos a ter um belo jornal alternativo do Rio Grande do Sul. Foi uma época difícil. Mas no Brasil é muito complicado. Eu vejo o Rio de Janeiro, que a rigor só tem o Globo. O Jornal do Brasil está sobrevivendo. Se nós olharmos até São Paulo, eu vejo com muito carinho o Estadão, porque ele está sobrevivendo. O negócio lá é a Folha. Eu acho que uma coisa está equivocada na imprensa nossa. Eu vejo agora a televisão, tem um grupo de imprensa religioso que daqui a pouco dizem que vai ser um dos maiores do mundo. Eu acho muito estranho isso, misturar a igreja com fé, com religião. Eu acho uma coisa muito interrogativa. Mas eu não vejo um jornal que eu admirava. A tribuna da imprensa teve que fechar. E olha que ele resistiu à ditadura, resistiu a tudo que podia imaginar. O regime da plenitude democrática, um governo do PT, ele teve que fechar. Coisa impressionante. Incrível, né? É? Incrível. É incrível isso. A tribuna teve que fechar. Então eu vejo com muitas restrições. Por exemplo, eu tive uma luta muito grande. Eu sempre fui a favor de uma TV nacional brasileira. Eu defendo a tese que um país que nem o Brasil tem coisas que são uma grande televisão. Por exemplo, como é que tu vai chegar lá no interior da Amazônia, que tu leva 2 dias de barco para chegar no lugar mais próximo? Então a televisão é uma coisa fantástica. Então eu era favorável a uma grande televisão pública. Uma espécie de BBC. Mas o que o PT faz? Por medida provisória, queria uma televisão que é traço, bota a gente sem nenhuma competência, sem nenhuma capacidade, sem coisa nenhuma, preocupado com a propaganda do governo, que eu até não sou contra. O meu problema não é a TV Brasil fazer propaganda do governo. A TV Brasil tem grandes programas de interesse, né?
Então, quem faz hoje a sociedade brasileira é a Globo. A orientação, se tu me disser qual é a influência que tem nos nossos filhos, a nossa família, a igreja e a escola, ou a novela da Globo, para ver qual é que faz, quem é que faz mais o caráter dele. Nós, a igreja e a escola. E bota a novela da Globo. Nós estamos vivendo essa verdade. Essa triste verdade. E não adianta qualquer tipo de resistência. Quem é que resiste ao Sarney lá no Maranhão? Ninguém. Quem é que resiste? Isso, de certa forma, digamos, a concentração dos meios de comunicação, de certa forma, está ligada a toda essa questão política que você mencionou, né? Quer dizer, ela não favorece um sistema democrático funcionando com toda a qualidade, digamos. Né? E o governo do PT reforçando. Uma coisa diferente de que é outra coisa insólita, né? A UNE, a CUT, estão tudo parte do esquerdo. São tudo parte do mesmo esquerdo. Uma vez eu... Grandes campanhas, agora assumiu o presidente da UNE. O Lula foi lá. As nossas grandes campanhas. A sede da UNE, a meia entrada, como é que chama? Meia entrada. A entrada para estudantes. E a liberdade, quer dizer, tem que defender os homossexuais, essa coisa toda. São as bandeiras da UNE. Num dos seus pronunciamentos do Senado, o senhor mencionou mais ou menos essas coisas quando o senhor falou na questão do pacto federativo, porque, de uma forma, o senhor menciona que a deterioração do pacto federativo foi causada pelo corporativismo, por todas essas questões que terminam minando o processo democrático. O senhor acha que o pacto federativo está deteriorado no Brasil? Como é que o senhor pensa? Olha, uma das razões de existência do Senado é que talvez a única prova concreta de que o Brasil tenha uma federação é o Senado. Não tem mais nada. No Senado, cada estado tem 3 senadores. Então, tu vai lá ver, o Piauí tem 8 senadores, o Piauí tem 8 deputados, São Paulo tem 80. São Paulo, mais Rio de Janeiro e um pedaço de Minas, mandam no Brasil. Se não tivesse Senado, mandavam no Brasil. Então, o Senado representa a federação. 3 senadores por cada estado. Mas, na verdade, o Pacto Federativo, ele está cada vez se deteriorando mais. Quando eu digo que a medida provisória ela é a supremacia do poder, é uma coisa. Quando eu digo que se nós olharmos com profundidade dentro do Congresso Nacional, são as corporações, é outra verdade. Quer dizer, a corporação dos proprietários, dos grandes proprietários de terra, os fazendeiros, é uma realidade. Agora, então, ela tem uma senadora brilhante, muito competente, que está no comando dessa questão. Quando nós acharmos, por exemplo, quando nós vamos ver a Amazônia, eu fico impressionado, mas em termos de Senado, a grande maioria dos senadores são defensores da serraria. Muito pouca gente que nem a Marina, apaixonada pela Amazônia, pela defesa do meio ambiente, os outros são de uma tese deles. Nós temos que defender os não sei quantos milhões que estão na Amazônia, não sei o quê, não sei o quê. Quer dizer, então, a Federação Brasileira é hoje quase que eu diria uma figura de ficção. E isso quase que eu diria uma figura de ficção. E os poderes muito esvaziados. O Lula é hoje uma figura que tem uma admiração a nível mundial. O mundo está numa fase interessante, mas que tem o Mitterrand. Lá na França é um presidente que é conhecido pela mulher dele, que é bonitona. Na Itália é um presidente que é conhecido como um boêmio, inveterado, farra, não sei mais o que. Na Inglaterra, o que entrou agora, entrou recém, já pegou essa bomba aí
que a Câmara do Comum está no chão. O antecessor dele, que era o Vilipã, que era um baita cara, Tony Blair, terminou virando cachorrinho do Bush, negócio do Iraque, não sei o quê, não prestígio nenhum. A Espanha socialista, em determinado momento, que parecia que o Felipe Gonçalves era para mim. Eu assisti na Espanha um pronunciamento do Felipe Gonçalves fazendo a defesa, mas fantástico, uma das pessoas mais fantásticas que eu já vi. Hoje, na Espanha é o rei, porque fora o rei não tem ninguém. O Lula já era. Da Coreia era. Na França, o Putin ainda tinha grande prestígio. O que está lá é um assessor do Putin. Nesse esquema, o Lula é um baita cara. O cara que está com grande credibilidade. O prestígio dele é positivo. Eu reconheço. Reconheço, inclusive, que o papel dele está sendo competente. A tese dele, por exemplo, na reunião das Américas, ele foi o grande responsável por acalmar o Chaves, para fazer com que houvesse uma unanimidade, apesar de todo o contexto. A coisa foi feita com categoria. E essa dele ser homenageado de honra no Congresso lá da África, quando é que aconteceu uma coisa que nem essa? Então ele está sendo bem a nível. Pena a nível nacional, a nível interno. Eu penso, eu sou um cara de muita fé, e sou um franciscano, e eu penso o seguinte: se não é Deus que fez isso. Porque se o Lula tivesse alguns princípios de ética, de seriedade, de dignidade, de correção, eu acho que ele ficava o resto da vida. Eu acho que esse calcanhar de Aquiles é que vai permitir que ele termine o governo dele e caia fora. Não sei se eu estou sendo claro. Porque se ele, com a qualidade que ele tem, a economia vai bem, o Brasil vai bem, e se ele fosse uma pessoa, aí eu era capaz de querer não ficar, sei lá o quê. Então é bom que ele tenha esse calcanhar daqui. O que marcou a sua trajetória política nessa conversa que nós estamos tendo, senador, é de que, no fim das contas, o senhor, diante das dificuldades, o senhor foi sempre um otimista. Porque se não fosse assim, o senhor teria desistido do primeiro embate, ou no segundo, ou no terceiro. Quer dizer, o senhor sempre acreditou que era possível fazer. Hoje nós estamos vivendo uma situação, digamos, institucional no Brasil, que, para muitas pessoas, inclusive às vezes eu percebo uma certa tendência do próprio senador sentir um pouco o impacto de todas essas coisas que estão acontecendo no próprio Senado, há um certo, como o senhor falou do Ulisses, uma tendência, uma depressão. Mas, na verdade, o senhor mesmo falou agora que o Brasil está cada vez mais importante no mundo. E isso é que torna o Lula influente também. Quer dizer, eu lhe perguntaria, nós temos jeito, então, também na questão institucional? Então, repara o seguinte. Realidades mundiais. Não é nós que estamos falando. O mundo está falando. O Brasil é a maior reserva de terras agricultáveis do mundo. Sem dúvida. Sim, a gente fala hoje, não. Hoje o mundo todo, na hora de falar, fala isso. Segundo, o mundo todo reconhece. O Brasil é a maior reserva de água doce do mundo. Numa época em que agora o conflito vai ser por água. Terceiro, de repente, não mais do que de repente, essas reservas de petróleo para as profundidades é uma coisa imprevisível. Quarto, de repente, o sucedâneo do petróleo, o álcool de cana-de-açúcar, o Brasil é o primeiro do mundo, que é infinitamente superior ao milho. Em primeiro lugar, é ridículo transformar o milho em gasolina. E se um lugar é 10 vezes mais caro, e muito diferente. Então, em todas essas questões, o Brasil está presente. Está aflorando, né? O Brasil está presente. Um outro aspecto que eu acho muito importante é um livro que eu me emociono quando leio, O Povo Brasileiro, do Darcy Ribeiro. Quando ele fala na nação brasileira, na raça brasileira. Então ele diz que o Brasil é uma mescla. Foi o negro, foi o índio, foi o português, foi o espanhol, foi o chinês, foi o japonês, foi o italiano, foi o alemão. Isso tudo teve lá nos Estados Unidos, mas cada um no seu cantinho.
Até hoje, lá nos Estados Unidos, os negros estão ali, os chineses estão ali, os italianos estão lá. No Brasil misturou tudo. Então, dizendo que essa mistura está ainda misturando, mas está em caminho. Exatamente. Esse é o nosso lado positivo. O lado negativo é, desde a formação do Brasil, as minorias dominam. Quer dizer, nós somos acostumados, desde dos produtores de cana-de-açúcar, dos homens das usinas, desde dos fazendeiros, quer dizer, é o domínio das minorias. Os Sarneys da vida sempre teve. Isto eu acho que nós estamos chegando no final. Eu acho que essa tese de dizer que o problema que está acontecendo com o Sarney é o fim de um ciclo, eu sou otimista nesse sentido. Sinceramente, eu acho que sim. Porque eu acho que eu não vejo perigo com as instituições, não vejo. Tudo isso que está acontecendo... E todas essas riquezas... Exato, eu não vejo perigo com as instituições. Não, o perigo é um golpe, não vejo. Juro por Deus que eu não vejo. Então, o que eu vejo é que vão nos botar contra a parede e nós vamos ter que mexer. E nós? Isso pode acontecer. O senhor falou na formação do MDB, o instituto que formava e fazia os debates. Tá? Quer dizer, nesse momento, o senhor acha que nós estamos iniciando um novo momento em que nós precisamos fazer uma pregação? Acho. Quer dizer, formar gente. Acho e tenho dito isso. Tenho andado pelo Brasil e é impressionante como eu sou, modéstia à parte, convidado para as universidades. E tenho ido. E tenho dito para eles uma coisa. Entenda o seguinte. Não espere que as reformas, que as mudanças venham do Congresso Nacional, do Presidente da República, do Poder Judiciário, das elites brasileiras. Não vem. Nós é que temos que formar. Vocês é que têm que formar. Repare que nesse contexto todo que aconteceu, nós saímos da ditadura e chegamos onde chegamos pela mocidade na rua, os caras pintados. Foi ou não foi? Sim. De repente, milhões foram para a rua e a Globo, que quando apareceu a primeira vez, no dia de aniversário de São Paulo, 25 de janeiro, em vez de publicar os caras na rua, não sei, 2 milhões na rua, publicou o aniversário da cidade, aquela coisa toda, começaram a virar as caminhonetes da Globo, tudo que é lugar, virar as caminhonetes da Globo, e a Globo resolveu aderir. Eu acho que é por aí. Eu acho que é por aí. Sinceramente, eu acho que é por aí. A formação de uma nova geração. Exatamente. Eu acho que é por aí. De coração, eu acho que é por aí. E aí, já que estamos projetando o futuro, e é interessante que aprendemos com o passado para projetar o futuro, o senhor está muito longe de pensar em deixar a vida pública. Eu só estou com 80 anos. Pô. Mas então, é um guri nessa idade, no momento que o Brasil está precisando de pessoas que tenham coerência, que tenham... Mas o senhor está afiadíssimo. O senhor aceitaria o desafio de liderar um processo, de envolver-se? O senhor já vem se envolvendo há bastante tempo, mas seguir se envolvendo, liderando o processo? Se fosse para a rua, eu ia. Sim. E estou participando e estou dizendo que deve ser feito isso. Tenho, inclusive, idealizado, assim, o nosso amigo lá do Rio de Janeiro, que foi candidato a prefeito, Gabeira, o Suplicy, a Marina. Nós estamos tentando, o Cristóvão, fazer um movimento para nós, em conjunto, percorrer o Brasil. Eu topo, faço. E isso passa por uma reforma partidária. partidária. Estamos tentando fazer isso. Isso relembra o movimento das diretas. Está se Começou fazendo assim. exatamente isso. Tentando mostrar que a mocidade é que tem que vir. Não nós. Quero mostrar essa confusão toda que deu no Congresso, quando as pessoas que fazer aquilo. Não deu em nada. Porque os estudantes não foram, não apareceu ninguém. Se tivesse havido um movimento, se tivesse centrado o Congresso e cobrado de nós, eu duvido que não dava em nada. E eu confio na você. Claro que Raoni, que era um grande movimento, agora está defendendo o negócio dos homossexuais, a construção da nova sede e a Meitra. São as grandes bandeiras da rua. A CUT, que não é? A CUT tem a vice-presidência da Petrobras, tem a diretoria não sei do que, ganha não sei quantos milhões. Tem recebimentos do sindicato. Isso é uma coisa muito grave do meu amigo Lula. Ele pegou esses movimentos e mesclou tudo com dinheiro.
Quer dizer, as corporações continuam sendo muito poderosas, né? Inclusive na área pública, né? Exatamente. E seguram a mudança. Por que a CUT está fazendo uma movimentação não deixando criar a CPI da Petrobras? Porque tem gente dela lá. A grande parte das diretorias da Petrobras é ocupada por sindicalistas ligados ao PT e à CUT. Foi um mal, hein? Porque é isso que eu quero tirar o chapéu para a Dilma. A Dilma, quando ministra de Minas e Energia, ela lutou tremendamente para manter a Petrobras e a Eletrobras longe de política. E vou fazer isso, lutou contra o Sarney, contra o MDB e o PT. Os dois queriam, e ela lutou, e perdeu. Ganhou o Sarney e ganhou o PT. Então, uma diretoria da Petrobras está na mão do PCdoB, a outra diretoria está na mão do cara cá entre nós, com 1000 restrições, ex-senador do Ceará, do MDB. A outra está na mão do vice-presidente do Banco do Brasil, presidente do Banco do Brasil, ligado ao PTB, não sei o que, ao PT. E o ministro é o Edson Lobão, ligado ao Sarney. Uma vergonha, o que ele entende de petróleo, esse Lobão? E agora vai fazer uma hora dessa delicadeza, que é muito delicado o negócio. Que, por exemplo, qual é a empresa que vai cuidar desse pró-sal? Então está se discutindo. Não esquece de deixar na mão da Petrobras, porque se deixar na mão da Petrobras, a Petrobras é 60% nosso e 40% não é nosso. Então esses 40% vão pegar essa fortuna toda. Então tem que se deixar na mão. Mas também não vai se criar uma outra empresa para fazer aquilo que a Petrobras já faz. Então tu tem que criar uma empresa que é dona disso aqui, mas que vai executar junto com a Petrobras. Para cá entre nós. É um quebra-cabeças, né? O Lobão é um para fazer isso. O Lobão é um para fazer isso. Como o senhor acha que o PMDB do Rio Grande do Sul está conseguindo conduzir esse processo de modernização? O que falta ser feito? O que o senhor acha? E esses cursos à distância né? É uma coisa fantástica. Claro. Isso está fazendo uma revolução. O Brasil inteiro está olhando. Só aqui no Rio Grande do Sul foram 12 mil que ganharam diploma de frequência. Hoje, a Fundação Luiz Guimarães está no Brasil inteiro. Isso é um negócio que está fazendo carreira, os outros estão indo atrás. E é o ovo de Colombo. Por exemplo, nós estamos fazendo o debate em cima dos candidatos a vereador, dos candidatos a prefeito. Primeiro por aí começam as mudanças, né? Primeiro candidato. Agora nós estamos fazendo para o vereador eleito e para o prefeito eleito. Primeiro foi na questão da fiscalização, que hoje é muito complicado. Agora, depois, com relação às regularizações, obras que vão ser feitas. De repente, nós estamos formando. Daqui mais 3 anos, nós vamos ter uma geração de político que vai entender. Que nós fizemos o seguinte, nós fizemos uma palestra, fizemos um curso, damos a fita gravada, damos o livro, então o cara leva para casa por resto da vida. Isso é uma geração nova. E isso representará uma pressão grande sobre os velhos conceitos. Né? Isso é uma revolução. Isso é que, sendo que aqui no MDB do Rio Grande do Sul, aqui a Fundação está fazendo para o Brasil inteiro. Daqui é que sai as aulas, essa coisa toda, você pode vir ali, mas você vai ver, e está indo para o Brasil inteiro. Via Justiça já feita, a Fundação, diz que vai dar a nossa e a federal. Mas é feita aqui, a equipe que está ali. E exporta esse conceito de coerência que vem lá do antigo MDB. Isso aí, exatamente isso aí. E é o que vai seguir exemplo, tá? Tem gente que está correndo atrás da gente para fazer uma coisa, o que é bom. Quer dizer, esse tipo de ação... O cara ação... será de vereador, o cara será de prefeito, o cara não sabe de coisa nenhuma, nunca tem coisa de nada. Agora o cara será tem aula, tem debate, tem discussão, tem análise. O cara que é prefeito, primeiro como é que tem que funcionar, depois ele leva e apresenta 300 exemplos de prefeitura que deram certo. Dos 300, 2, 3, ele vai aplicar na cara dele. E depois, hoje, com o crescimento econômico que você falou, o enriquecimento do país, fica inaceitável um tipo de administração pobre,
incompetente. Também Quer tem. dizer, as pessoas não aceitam mais Tem isso. outra coisa, hoje, para te conseguir verbas federais e estaduais, tem que ter um projeto pronto. Se tu não fizer o projeto, coitado, não adianta nada. Então ele vai aprender a fazer, ele leva o troço aqui, o conteúdo, fizemos um projeto para ele, ele leva lá e entrega o projeto. Eu me lembrei de um tema que nós não conversamos, mas que eu acho que isso é muito importante para o Rio Grande do Sul e para o próprio Brasil, que é a questão do Mercosul, senador. Que eu me lembro que teve um momento dramático para a criação do Mercosul e que depois ele cresceu, ele teve um momento de glória, digamos assim, e hoje ele decaiu. E será que ainda tem chance de nós termos uma integração regional importante? Como é que o senhor se posiciona aí? Bom, fez parte do nosso governo. História, né? Lembra que foi um movimento que é meio épico da gente. O Rio Grande do Sul pagou um preço sempre muito caro por ser fronteira. Durante mais de 60 anos, metade do exército brasileiro ficou na fronteira com a Argentina. Então o Livramento tem 5 quartéis, Santiago tem 5 quartéis, Quaraí tem 4 quartéis, Uruguaiana tem 3 quartéis. Metade do exército brasileiro está na fronteira com a Argentina. E até o próprio doutor Getúlio, durante muito tempo, foi proibido ter indústria na região da fronteira. Toda aquela região, Uruguaiana, a vida inteira, a maior produtora de lã do mundo. Não podia nem ter lavagem. A lã ia no trem com a sujeira para São Paulo. E a lavagem era feita em São Paulo, o lanifício era feito em São Paulo e vinha para cá ou a roupa pronta ou o tecido para se fazer. E até hoje tem uma região de fronteira que é proibida de ter indústria. Nós estamos discutindo, é 150 quilômetros. Fogaça tem um problema. Fogaça não. O Zambiás tem um projeto diminuído para 50 quilômetros. Então, o que nós defendemos? O Brasil está pagando um preço muito caro pela posição que ele se encontra. Se nós fizermos o Mercosul, no Mercosul muda a posição do Rio Grande do Sul. Em vez do Rio Grande do Sul ser o limite do Brasil, o canto do Brasil, Porto Alegre passa a ser o centro geoeconômico de uma região entre São Paulo e Buenos Aires. Ou de uma região entre Belo Horizonte e Santiago do Chile. No seu governo, inclusive, você desenvolveu um mapa. Foi, um mapa em que Porto Alegre apareceu. Aquela ligação de Antofagasta com o Rio Grande, quer dizer, essa bandeira nós levantamos. Modéstia à parte, criamos o Mercosul. O Sarney criou o Mercosul. O Mercosul é uma realidade. E uma realidade que não tem volta, vai adiante. Então, acho que supera essas dificuldades não tem, agora. Vai adiante, tem que ser. O maior exemplo é a Europa. Uhum. Imagine você, essa crise que houve agora, se não tivesse a União Europeia para proteger. Mas teriam se esfacelado. Agora se uniram ali e estão firmes. O euro não se mexeu no euro, aquela coisa maravilhosa. Porque nós estamos caminhando para isso. E equilibrou a riqueza, né? Nós estamos caminhando. País como Portugal, como cresceu. É que, em primeiro lugar, é uma inveja que o Brasil é grande demais. Se o cara caiu no ridículo agora, na verdade, a figura de Chaves é uma figura grotesca, mas o PSDB está exagerando. Não querer que a Venezuela entre no Mercosul é uma estupidez. Até por qualquer coisa que o Chaves queira, estando no Mercosul, nós garantimos a democracia, temos condições de influenciar. Eu sou totalmente favorável à Venezuela entrar no Mercosul. Não tem nenhuma razão. Né? Ele passa. Não tem nenhuma razão. Com o Obama, eu sou um fã do Obama. Acho, não apenas por ser negro, mas a personalidade dele. Ele é uma pessoa fora de série, na minha opinião. Eu acho que foi uma maior conquista do século, foi o Obama. Eu acho que ele está vendo diferente essa história. Ele já não vê a América Latina como quintal dos Estados Unidos. Então ele está vendo. Eu acho que o Mercosul vai ser uma realidade. Vai ser uma grande realidade e uma grande perspectiva do Rio Grande do Sul crescer com o Mercosul. Eu não tenho nenhuma dúvida nesse sentido.